Eu quero ler com você em Gênesis capítulo 6, versículo 8. E desejo que você se coloque em pé novamente, se isso não te der problema. Louvar a Deus pela vida do pastor Antônio. Para nós é um prazer conhecer o senhor, sua família, né? Que bom que o senhor está aqui conosco. Deus abençoe muito o senhor. Eu fui lá visitar o irmão Amadeu, ele falou: eu tenho um genro que é pastor. E fiquei feliz, porque essa igreja tem história. O senhor saiu como pastor daqui, daí, irmão Antônio? Ah, tá, lá da Barra do Rio Seco. Certo, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus abençoe muito vocês, o ministério de vocês, a igreja que vocês atendem, o setor. E Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Tome seu assento, dizendo: Jesus. Pastor Antônio, aqui nós temos que dizer, porque nós acreditamos que pela palavra do Senhor Deus se revela para a igreja. Irmãos, como esse ano nós temos esse tema, evangelização, a chama não pode apagar. Eu coloquei no meu coração de trazer umas mensagens um pouco mais temáticas, que abordem outros pontos. Eu gosto daquela que é expositiva, e vocês me conhecem bem. Mas nesse feito e nessa série chamada Oportunidades, elas vão ser mensagens mais temáticas, expressando algo que Deus entregou no meu coração. E por que oportunidades? Oportunidades vem de uma palavra chamada ob portus, do latim, e ela tem um significado maravilhoso, porque era alguém que estava no mar, parado, no tempo que os navios ainda não tinham motor, e dependia que o vento soprasse. E quando o vento soprava a favor ao caminho que eles queriam traçar, então eles estendiam as velas e conseguiam chegar até os portos que assim eles necessitavam. Quando a gente fala de oportunidade, pela palavra de Deus, a gente está pensando de oportunidades com Deus, oportunidades dadas por Deus. Oportunidade, na verdade, é a bênção do Senhor. Eu tenho declarado muitas vezes isso aqui. Não vai cair dinheiro do céu. Vai vir portas de oportunidades para você. Vai vir portas para você estudar, portas de um curso para você fazer. Uma porta que Deus vai te dar de milagre, porque sem estudo Deus pode fazer vocês prosperar também. Amém ou não amém? E Deus pode dar portas para você evangelizar. Deus pode abrir infinitas portas, de uma maneira que Deus deseja fazer algo através da sua vida. Hoje que eu trago para a igreja aqui, na verdade,
é um conceito bem básico que nós sempre temos pregado na Assembleia de Deus. De fato, vai falar com todos nós. Eu espero que essa palavra fale profundamente contigo. Mas eu quero falar principalmente com você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você ainda que não teve uma decisão de fato, uma entrega total. Não vai descer o anjo aqui nessa igreja. Jesus também não vai aparecer aos olhos visíveis de cada um de nós. O que de fato vai ter aqui nessa programação que nós estabelecemos são oportunidades para você ouvir. Tanto é tão maravilhoso isso que Jesus, em todas as suas palavras, principalmente quando eram palavras que ele declarava para nós cuidar, para nós vigiar, ele terminava dizendo: os que têm ouvido, ouça. Mas significa pensar que alguém não tem ouvido? Ele não está falando de um ouvido carnal, somente isso não. Ele está falando deliberadamente e dizendo: você que prestou atenção, guarde, tome posse, entenda o plano que Deus tem com a sua vida. O primeiro dia que eu entrei num culto e ouvi pela primeira vez a palavra pregada, eu não tive forças e nem entendimento para saber que o convite final, o apelo final do pastor que pregara, eu teria que vir à frente e entregar a minha vida a Cristo. A segunda vez que eu participei, eu perguntei para minha esposa, que ela já ia algumas vezes na igreja, por que que os pastores faziam aquele apelo no final e diziam aquelas palavras: se temos alguém que quer entregar sua vida a Cristo. Por que que eu estou explicando? Porque a palavra é direta para você nessa noite aqui hoje. E ela me explicou: era para você tomar uma decisão na sua vida. O entregar-se a Cristo é um pouco assim, até estranho para alguns, porque a gente pensa que de outra forma, porque na verdade é Cristo que nos recebe, não somos nós que recebemos a Cristo. Mas também condiz, porque tem que ter uma entrega, tem que ter uma decisão individual, tem que ter uma entrega total nossa, porque se a entrega não for total, você não vai dar muito espaço. É a semente que está no espinho, é a semente que está na pedra, é a semente que não gera, é a semente do caminho que o inimigo rouba. Mas quando o teu coração está aberto e há entendimento, em caráter de eternidade, você entende que a nossa vida não para somente aqui nesse corpo e nesse tempo de vida que Deus permitiu eu e você passarmos, e você entende que tem um depois, porque a Bíblia declara que depois da morte há um juízo. Então para um lugar você vai, ou nós vamos para estar com Cristo, ou nós desceremos ao inferno. Não existe 3 ou 4 caminhos, há só 2. Há uma salvação, há uma porta aberta, e há um Cristo que nos dá a oportunidade para que nós entendamos sobre a oportunidade, para que nós entendamos sobre salvação e eternidade, o quanto esse Deus te ama. Então eu quero declarar aqui, antes de iniciar a pregação aqui, que Jesus ama muito você. Mesmo que você não conheça, mesmo que você não tenha conhecimento bíblico, ainda que você ainda não conseguiu ler a Bíblia inteira, não é por teu mérito nem teu conhecimento. Antes de você se formar no ventre da tua mãe, Deus já o conhecia. Deus te chamou, estabeleceu, te deu esse tempo para você viver, e Deus tem um plano com a sua vida e com a sua casa. Glória a Jesus. Noé é essa figura espetacular do homem que chama atenção pelo menos por 2 coisas. Primeiro, que Deus falou com ele só uma vez, irmão Arnaldo. Não foram várias vezes que Deus falou: faz a arca, faz a arca. E ele ia no outro culto e dizia: eu quero confirmação se é mesmo para fazer a arca. Deus não falou várias vezes, Deus falou apenas uma vez. E esse homem entendeu que aquela voz que estava falando com ele não era uma voz comum e nem humana, era uma voz que descia do céu, era uma voz que entrava no espírito dele. Foi tão forte que ele foi com a mensagem para casa.
O que me chama a atenção no Noé, não é a fé que Noé tem em obedecer a Deus, de fazer algo espetacular, fazer uma arca, construir algo que ele nunca havia pensado, nunca estava no projeto dele, nunca iria fazer tal coisa, talvez uma casa, talvez um galpão, talvez algo assim, mas uma arca para aquele tempo é uma coisa fora de cogitação. Mas o que me chama a atenção é que Deus falou com ele só uma vez. E o que tem de gente no nosso meio que recebe uma palavra do Senhor e fica dizendo: Senhor, usa aquele irmão, usa aquela irmã, confirma, irmão. Quando Deus fala, a carne treme. Quando Deus fala, a gente sente lá no profundo. Quando Deus fala, não precisa de confirmação, nem de anjo, nem de serafim, nem de querubim, nem de ninguém. Ninguém mais precisa falar. Se é Deus que fala contigo, você só tem que tomar posse e dizer: eu creio. Uma vez ouvi, 5 vezes me entreguei. Porque não me ensinaram que era para vir para frente e aceitar Jesus. Uma vez estava bom já, e eu vim 5 vezes pensando que todo culto eu me apaixonei por Jesus. Eu não queria outra coisa. Jesus para mim era tudo. Aquela palavra penetrou no meu coração e eu senti a presença do Espírito Santo, a alegria do céu. Pela primeira vez eu não queria perder aquilo. Uma vez Deus falou com Noé. E agora eu peço para os senhores prestar atenção. Quem é que teve mais fé? A segunda coisa interessante no texto é que Deus falou com Noé, não com a mulher dele, não com os filhos dele e nem com as noras dele. Falou com o velho Noé. Quem tem mais fé? É Noé que ouve a voz de Deus, ou a família que obedece à voz que o pai escutou, a voz que o marido escutou, a voz que o sogro falou? Eu acho que essa família é tão cheia de fé para esse tempo e para exemplo nosso que ela chama atenção. E sabe, eu sinto saudade de algumas coisas nos nossos cultos. E eu não estou sendo aqui saudosista, acontece hoje, mas eu queria que fosse mais comum você chegar para mim e poder dizer: pastor, eu tenho uma bênção para te contar. Conta, meu filho, Deus falou comigo lá no meu quarto essa semana. Forte, pastor, eu estou passando uma causa. Isso aqui é para gente madura, para gente que tem relacionamento, para gente que quer ouvir a voz de Deus. E Deus falou, pastor, Deus falou assim, 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 assim. Sabe quando o outro está falando das coisas de Deus, chega de dar um arrepio na gente? Meu Deus, a gente sente um temor, na verdade. É Deus que falou contigo. Uma família que aceita a missão, o chamado de Deus. Falando de oportunidade, hoje eu quero pregar para essa igreja, para nossa igreja aqui, a oportunidade de crer antes que venha a chuva. O nome dessa mensagem é oportunidade de crer antes da chuva. O exemplo maior que encontro no texto é que no versículo 8, quando começa a história de Deus com Noé, o escritor diz que Noé achou graça diante de Deus. E isso para mim é pontual e importantíssimo, porque Noé não estava erigindo um altar. Noé não estava fazendo alguma coisa que chamou a atenção de Deus. Eu não sei o que ele fez ou deixou de fazer. Eu só posso ter uma possibilidade de entender isso quando eu trago para a minha vida, ou quando eu pego outros exemplos. Por exemplo, quando Paulo, ou ainda Saulo, ou Saulo de Tarso, achou graça diante de Deus, e Deus faz um plano para o Saulo. Ele está indo prender os crentes em Damasco.
naquele caminho que leva até Damasco, então ele vê uma poderosa luz que fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ouve a voz de Deus pela primeira vez, entra na casa de um crente, lá ele conhece o que é oração, o que é jejum com Jesus agora, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, e ele foi o maior perseguidor da igreja. O que faz, irmão, Deus no céu olhar para alguém que é contra a igreja, persegue crente, prende crente, permite os crentes morrerem, e de repente Deus no céu e diz assim: em vez de dar uma prisão para ele, em vez de eu tratar com ele, eu achei graça na vida desse rapaz, eu vou tomá-lo, aleluia, eu vou fazer um vaso para mim. É isso que ele diz para Ananias: és um vaso escolhido para mim. E ele não diz ele vai prosperar muito, a Bíblia diz que ele vai sofrer muito por causa do meu nome, mas ele vai aguentar, porque eu conheço quem é o Saulo, porque fui eu que enviei. Achar graça diante de Deus. Eu vou te falar uma coisa: o inimigo tinha plano com você, de acabar com você, de acabar com você dentro de um quarto escuro, com depressão. O inimigo tinha plano com você, de colocar você nos valados dessa cidade, ou de outros lugares de onde você veio, da tua cidade, e te colocar como um maltrapilho, viciado, acabado, alguém rejeitado da família, colocado de lado. O inimigo tinha plano de acabar com a tua família, de acabar com o teu casamento. Tudo isso era plano, e se não fosse a graça do Senhor Jesus. Mas Deus dá oportunidade para o Paulo antes que a chuva caia. Antes da chuva cair. O que é isso, antes da chuva cair? Porque o Senhor poderia dizer: esse aí eu vou tratar diferente. Se levanta contra a minha igreja, se levanta contra mim. Porque é o que Deus fala para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. Você está contra a minha igreja, Paulo. Você está dando murro em ponta de faca, é mais ou menos isso. Você está contra, você não está entendendo o que está acontecendo, mas eu tenho um plano contigo. Mas o que eu fiz? Nada, eu achei graça em você. Irmão, aqui dentro dessa igreja só tem gente que Deus dos céus olhou e disse: achei graça na vida dele, na vida dela. E é por isso que Jesus salvou você, a sua família, e tem um plano diferente com você. Em vez de desonra, honra; em vez de vergonha, a alegria, porque Deus tem um outro plano, um outro caminho com você. Dentro desse aspecto de Deus achar graça, é Ele, irmão, que transforma. O Deus que transformou água em vinho, Ele transforma caráter. O Deus que transformou água em vinho transformou Paulo num dos apóstolos mais importantes do cristianismo. O Deus que salvou você deseja salvar outros através de você, porque com a graça de Deus nós vamos se tornar evangelista em todo lugar que nós estivermos aqui, e a graça de Deus vai aparecer. Noé achou graça semelhante à mulher adúltera, pegada no seu ato de adultério. João capítulo 8. A lei dizia: apedreja ela. Jesus a defende: atire a primeira pedra quem está sem pecado. Foi se retirando todos, mas a lei dizia: apedreja, acaba com ela, executa ela. Mas ela achou graça diante do céu. E eu estou pegando esse exemplo porque é o mais maravilhoso que se pode. Porque para nós sempre esse pecado que mistura essa área sexual sempre parece que é o mais pesado. Parece que quem mente é um pecadinho, mas quem adultera tem um pecadão. Não, é tudo pecado. Tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é, mas dependente disso aqui,
oportunidade que essa mulher vai receber vai lhe dar um novo recomeço moral, espiritual, uma porta aberta que Deus lhe abre, a oportunidade de quebrar esses ciclos de comportamentos pecaminosos que ela vinha tendo, de acabar com essa vida que estava sendo escrava do nosso adversário, de acabar com essa vida que estava denegrindo a vida dela, a família dela. Então eu penso aqui que nós só estamos aqui e iremos para frente porque nós achamos graça diante de Deus. Antes que a chuva caia, Deus pensou no céu: eu quero te salvar, eu quero fazer de você um vaso novo, eu quero fazer de você um instrumento na minha terra, eu quero fazer porque o Pai tinha um plano melhor. Diga para alguém do teu lado: deixa eu tomar uma água. Deus tem um plano na sua vida. Antes que a chuva caia, Noé, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos defeitos, arrastando tantos pecados pela vida, e Deus olha do céu. Irmão, se você olhasse de repente para mim, você nunca me salvaria. Se nós olhássemos uns para os outros, a gente dizia: esse aí é um fracassado, essa aí não vai lugar nenhum, esse aí vai se acabar. É bom saber que o céu nos enxerga diferente. É bom saber que o Pai nos ama em primeiro lugar, que o Pai nos escolhe primeiro, que o Pai tem um caminho de santificação, de santidade. O Pai tem um ministério para entregar, o Pai tem uma oportunidade para nos dar. É só reconhecer essa graça que Deus achou. A gente não fez nada e a gente pensa: por que Deus me escolheu? O que Deus quer comigo? Eu vou te dizer o que Deus quer contigo. Deus quer fazer de mim e de você uma nova criatura. Em primeiro lugar, Deus quer te encher do Espírito Santo. Em segundo lugar, Deus quer te usar aqui nessa terra. E Deus ainda quer te levar aonde que o seu filho está, porque essa é a promessa. Quem recebe essa palavra? Dentro da oportunidade, antes que venha a chuva, toda oportunidade, ela vem com instrução clara. No versículo 13 ao 22, Noé recebe especificações de como era para ele fazer a arca. A oportunidade chegou para ele antes que a chuva cair, mas Deus lhe deu medida, tempo, direção para ele. Então o Senhor vai falando especificidades para Noé. O material que eu quero é tal madeira, o design é desse tipo, vai ter a medida tanto assim, tanto de largura, tanto de altura. Não foge da medida, porque aquilo que Deus está entregando como oportunidade para você vem junto com especificações. Eu já vou entrar nesse detalhe aqui para você entender. Um exemplo de especificidade para nós é esse, que Deus entregou esse projeto detalhado para Noé. E a Bíblia vai dizer que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenara. Essa obediência meticulosa de Noé é o que chama a atenção nossa, porque foi crucial para que ele sobrevivesse quando a chuva caiu. E aqui eu quero abrir para vocês um negócio seguinte: oportunidade vem com regras de medida, tempo e direção. 100 anos mais ou menos fazendo a arca, 120 anos acreditando numa mensagem, 120 anos obedecendo Deus, 120 anos colocando a régua para medir, porque ele não poderia fugir daquilo que Deus especificou. A nossa medida não usa a régua do mundo. O nosso padrão comportamental não é igual do que está lá fora. Nós temos outro jeito, nós falamos de outra maneira, nós pensamos de outra forma. O nosso comportamento é diferente.
O mundo se vinga, nós perdoamos. O mundo quer guerra, nós queremos a paz. O mundo quer ganhar, as outras nações querem ganhar, querem ter esse potencial de quem manda mais, e nós queremos Cristo. O mundo quer o ouro, quer a prata, luta e mata por isso, e nós queremos a salvação de Jesus. A nossa régua não é do mundo. O teu coração não deve estar mais aqui, mas o teu coração deve estar no padrão e na medida que Deus ordenou. Eu vi uma cena esses dias agora, entre duas crianças, e o gurizinho brigou com o outro, se desentenderam, e a mãe veio e pediu para ele e disse: perdoa ele. Não perdoo, não quero conversar. Mas bravo o guri, tinha 5 anos, com 5 aninhos, mais ou menos. Aí a mãe falou assim: não é a vontade de Jesus que você faça assim. Ele fez: eu te perdoo. Com 5 anos ele entendeu qual é a medida de Cristo. Você deve ter um coração, irmão, aberto para aquilo que Deus te dá, a palavra do Senhor. Coração é uma casa sem porta. Entra tudo, fica o que você quer. Pode passar tentação, pode passar ira, pode passar até uma mágoa, pode passar um rancor. Só vai ficar se você desejar. Só se você dizer: fica esse ódio aqui, fica sair daqui. Se você dizer: sai daqui, não tem lugar. Ela tem abertura, mas não tem porta. É por isso que as emoções tuas de vez em quando estão lá em cima, às vezes estão lá embaixo. Fica, ou você não se manda mais. Quem se manda aqui no coração, diga glória a Deus. Sai tristeza em nome de Jesus, sai ódio, sai raiz de amargura, sai aquilo que está impedindo você de adorar a Deus, sai essas machucaduras antigas, esses sangramentos que não te fazem mais sentir a presença de Deus. Tem um coração limpo e santificado para você entender que Deus nos deu uma medida, e o prumo de Deus está passando nessa igreja hoje para declarar para você verdades que para você precisa saber. Porque se tem alguma coisinha, o Espírito Santo já vai falar no teu ouvido. E não diga nunca mais: Deus me incomodou. Deus não incomoda, Deus entra e fala. O Espírito de Deus me incomodou. Não, Ele nunca vai nos incomodar. Ele faz um favor grande para nós. Amém ou não amém? Quem ouve o Senhor, diga glória a Deus. Nós aprendemos que tem um tempo para todas as coisas. Deus deu tempo para Noé trabalhar. Deus deu tempo. Eu vejo aqueles meninos, não sei como é que era, se tinha serrote ou não tinha, se era no machado, que forma que eles cortavam a madeira, preparavam a madeira. Se os pregos eram daquela forma de fazer com madeira, furava a madeira e colocava lá uma madeirinha para segurar tudo. Eu já vi casa assim. E eu percebo esse tempo, dia após dia, tendo que sobreviver, tendo que comer, e as coisas acontecendo, e eles vendo ao redor deles que as coisas estavam cada vez pior. Você tem assistido os noticiários? Você está assustado com o presidente dos Estados Unidos? Você está assustado com os narcotraficantes? Você está assustado com a guerra entre Rússia e Ucrânia? Você está assustado com aquilo que está acontecendo, com aquilo que eles estão dizendo? Vai acontecer isso, e agora vai fazer isso. E aí a gente fica olhando muito para as coisas de fora e esquece de fazer a arca. E o tempo, pastor? Jesus está voltando. E a igreja tem pregado: o dia e a hora ninguém sabe, nem eu, disse o Senhor Jesus, em terra, e nem os anjos no céu, somente o Pai. Mas eu vou te dizer uma coisa: há um tempo para todas as coisas, um propósito, porque você chegou aqui nessa noite.
Há uma oportunidade de você entender os propósitos que Deus tem contigo. O negócio é sério, a palavra é séria, tem direção para a tua vida. Há um tempo, e Deus tem te dado tempo para você ouvir sua voz. Deus tem falado muitas vezes contigo a respeito de muitas coisas, da tua vida individual, da tua vida profissional, da tua vida matrimonial, da tua vida no conceito de ser cristão, de ter esse pé na rocha, de ter Jesus na vida. E você tem ouvido aquilo que Jesus tem falado? Há um tempo, e ele tem começo e ele tem fim, e esse prazo nenhum de nós sabe quando se encerra, mas há um tempo que começou Deus falar contigo, e há um tempo de você trabalhar. Eu não sei qual tempo que você se encontra, eu só posso te dizer que eu e você temos tempo de encerramento. E eu vim aqui te precaver antes que a chuva caia. Trabalha na arca, entra na arca, faz aquilo que o Senhor ordenou, fica na medida que o Senhor te deu, nem para a direita e nem para a esquerda, fica equilibrado na fé. Se você disser para mim, pastor, antigamente eu orava mais, eu jejuava mais, e agora parece que eu me sinto fraco, eu não consigo mais fazer. Então houve um desequilíbrio, alguma coisa. Você desapercebeu que as coisas espirituais são mais importantes. Você parou de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e você foi dando lugares, preenchendo esse tempo com outras coisas. E Deus está te dizendo, faz tempo que eu quero falar contigo. Eu te trouxe nessa igreja para te declarar mais uma vez. Toma atento do que eu estou falando aqui nessa noite. Esse é o tempo aceitável do Senhor, de você tomar a tua decisão. A oportunidade está aberta para a tua vida hoje. Ah, pastor, eu nem sei mais o que eu quero. Entrega a tua vida a Jesus, que Ele sabe. Se há uma medida, há um tempo, tem também direção de Deus, especificações. Na minha direção, você chora também. Eu já encontrei gente, irmãos, eu já encontrei gente que não estava na igreja e estava prosperando bem. E se você vê a vida do indivíduo e pesar na balança por esta causa, aí você diz, que adianta ir na igreja então? Eu vi já gente parado na igreja, desviado, bebendo, voltou ao pecado, cheio de saúde. E já vi crente dentro da arca, passando crises, passando dificuldade, chorando. Mas os dias vão contar quem estava na direção e quem não estava. Eu tenho temor de Deus, eu tenho muitos sonhos, muitos desejos, mas a primeira coisa que eu faço, o meu filho falou para mim quando eu fui para a Itália, bem que tu podia vir para cá, né, pai? Abrimos uma Assembleia de Deus aqui, que tal? Já tem mais ou menos mais 3 sobrinhos, então já dava umas 10 pessoas, que tal, pai? Se meu filho, podemos até vir, se a direção de Deus for essa. Se a direção de Deus não for essa, eu não dou um passo. Aí ele foi na mãe dele, porque ele não aguentou. Ele disse, pastor é sempre assim. Foi na mãe dele, parece que eu tinha contado para ela, diga isso para o nosso filho. Ela falou, meu filho, até venho, mas na direção de Deus. Porque nós aprendemos que na direção de Deus, irmão, tudo fica bonitinho, tudo fica na medida, o propósito acontece. A gente até sofre de vez em quando, sofre sempre, mas a gente não desiste. O importante é que a gente está na arca. E há uma notícia, que a chuva vai vir, irmão. E não é pouco, é uma chuva diferente. Porque quando a gente lê Apocalipse a partir do capítulo 5, a gente não vê mais a igreja, irmão, sendo atacada. A gente não vê mais a igreja sofrendo. A gente sabe de outras notícias, das taças sendo derramadas e o que a terra passa. Eu e você, irmão, que estamos na arca, não vamos passar esta chuva. Hoje Deus te chama para um posicionamento. A porta da oportunidade está aberta. Há um guarda-chuva aberto, mas não está chovendo.
Sabe quem é Jesus? Jesus é o camarada que sabe que vem tempestade e trouxe o guarda-chuva e abriu. E todo mundo está olhando assim. Vai debaixo do guarda-chuva? Não. E o senhor olha para o céu e diz: esse negócio que Jesus vai voltar, esse negócio que tem que estar na igreja, isso aí é decisão tua. Mas tem muitos aqui que dizem assim: é verdade, a chuva vai vir. E há um guarda-chuva aberto para mim e para você. Cabe todo mundo, irmão. Porque não era só para Noé, era para Noé e a sua família, sua esposa, seus filhos e a sua nora. A promessa envolve todos nós, irmão. Fale na sua casa: meu filho, minha filha, volte para a igreja. A porta ainda está aberta. Você ainda tem oportunidade de você se colocar na presença do Senhor. Aleluia. Nós sabemos que a direção de Deus não vai nos trazer êxito. Porque um detalhe nessa arca aqui, ela não tinha remo e não tinha leme. Quem a dirigiu foi o Senhor. Foi o Senhor. Por isso que nós oramos: faça a sua vontade e não a nossa. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, Ele diz: me dá o remo, porque você não vai mais nem fazer força, e me dá o leme, que sou eu que sou o capitão desse barquinho agora. Sou eu que te dirijo. E se eu te disser fica aqui, você fica. E se eu te disser saia daqui, tu sai. E se eu te disser vai para tal lugar, você vai. Se eu te dizer vai para outro lugar, você vai. Porque você agora está na minha direção. E eu vou te fazer entender lá na frente por que eu mudei de direções. É por isso que Deus te tirou daquela cidade, daquele estado, e te trouxe para Jaraguá, em Santa Catarina, te colocou na Ilha da Figueira, porque Deus tinha uma direção para a tua vida. Quem pode escutar o Espírito de Deus falar nessa noite aqui, dá um glória a Deus. Eu estou ouvindo Deus falar. Para mim encerrar, a Bíblia diz no versículo 22, 6 e 22, que Noé fez como Deus mandou. A oportunidade exige obediência. A oportunidade tem condições. E a obediência é condicional para nós entrarmos no reino de Deus. Disse o Senhor Jesus: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a minha vontade, ou a vontade do Pai. Nem todos aquele que conhece igreja, tem Bíblia pentecostal, Bíblia de estudo em casa, que já andaram por esses bancos sentados, que talvez já tiveram um ministério, entrarão no reino de Deus. É necessário essa vida de obediência ao Senhor. E isso aqui, irmãos, não é uma opinião para mim dar, se eu vou dizer não, sim, é o mandamento do Senhor. Quem crer e obedecer será salvo. A obediência é um chamado que Deus tem para a tua vida. Veja a história de Gideão, quando Deus o elege, o mais pequeno da sua tribo, a sua casa mais pobre, a mais pequena dentro de Israel. Deus o vê preparando pão para levar para casa, preparando trigo. Aí Deus chega para a vida dele e diz: eu tenho uma missão contigo. E a missão é estabelecida com princípios de obediência. A primeira coisa que você vai fazer, Gideão, é dentro dessa especificação que ele vai dar: você precisa ir na tua força para você salvar Israel. Na minha força? Eu? Como assim? Primeira coisa que eu vou te falar, Gideão, porque quem obedece nas coisas pequenas estará preparado para obedecer às coisas grandes. Derriba o ídolo que o teu pai construiu. Deus está dando uma ordem: não tenha uma fé misturada, o misticismo, uma fé contaminada. O único caminho que leva ao céu, que leva ao Pai, se chama Jesus.
Não tem santo e não tem santa que nos leve aos céus. O único é o Santo dos Santos, chamado Senhor Jesus. Vou te falar uma segunda verdade, revelação da palavra. Está revelado, não é um mistério, é revelado. O único que media entre o Pai e você é o Senhor Jesus Cristo. Você não precisa pedir para mais ninguém. A oportunidade está aberta, é o que a Bíblia declara para nós. E você precisa obedecer. Tira os ídolos de dentro da sua casa. E quando estou falando de ídolos, não são só imagens que você adora, que você se ajoelha. Eu estou falando de coisas e de homens que podem ser te corromper a tua fé. Crentes, olha aqui para mim. Pare de idolatrar pastores. Pare de idolatrar cantores. Pare de idolatrar bispos. O Senhor deve ser adorado único, exclusivamente. Homem é homem, mulher é mulher, mas Deus é um só. Nós não temos lugares para artistas dentro da nossa igreja. Aqui é só serve e serva, serve e serva, serve e serve, mais ninguém. Tira o ídolo. Aí Deus diz para ele: agora pega a madeira e queima do jeito que eu te falar. Não é só tirar de casa, exclua, destrua, faz voltar para cinza, tira da tua vida, porque o que não é bom para ti, não é bom para os outros. Quem está me entendendo, diga amém. Aí Deus vai dizer: agora nós vamos para a guerra. Ele toca a trombeta, 32 mil homens se apresentam. Dos 32 mil, apenas 300 permanece com as escolhas de Deus. Deus não precisa muitos para fazer o muito. Às vezes Ele usa só um homem, às vezes Ele usa só uma mulher. Esses dias atrás conheci a história de um pastor num certo país aqui da nossa América Latina, se não me engano, eu esqueci o nome do país, que ele sozinho começou a orar dentro da igreja e as pessoas foram vindo. A nação inteira perdida em vícios, em droga, em álcool, sempre brigando, muita violência em toda aquela cidade. E Deus começou a fazer uma obra dentro de todo lugar, todo o território. Começou pela oração, um avivamento aconteceu naquele lugar. Deus não precisa de 32 mil para virar esse mundo do avesso. Ele pegou só 12 homens e fez com que isso acontecesse. Veja a oportunidade que Deus te dá, porque Deus te escolheu do ventre da tua mãe, te colocou dentro de uma igreja, te deu uma palavra para você ler, entender e guardá-la e praticá-la. E Deus quer usar eu e você. Os 300 ficam. Aí Deus diz para ele assim: olha, vocês vão à noite. Olha como é que Deus é detalhista. Faz 3 companhias, 100 para lá, 100 para cá, 100 assim. Todo mundo com vaso, todo mundo com uma trombeta, todo mundo com uma chama acesa. E aí quando o Gideão dá sinal, vocês vão gritar: pelo Senhor e pela espada de Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E eles fizeram conforme Deus havia lhe mandado, porque essa obediência deve ser, irmãos, cuidada, vigiada, o mais possível perfeita para nós, irmãos, entrar no reino de Deus. Eu não quero ficar entre aqueles, não vos conheço, eu não vou estar nessa turma. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. Eu não quero obedecer a minha carne, porque minha carne às vezes quer me puxar para outro lado. Os meus sentimentos querem me arrastar para outro lado. As crises querem me fazer parar. Quantas vezes isso aconteceu? Não, mas por obediência a Deus, Ele diz nessa noite para a igreja do Senhor aqui nesse lugar. E quem está me ouvindo, ouça: marche, marche, continue marchando, continue de pé, continue acreditando, continue obedecendo a voz que fala contigo. E o milagre vai acontecer. Milagres só acontecem dentro desse escopo de obediência. Quando nós entendemos o que Deus quer. Deus não quer pouca coisa com você. Você pode dizer para alguém do teu lado: Deus não quer pouca coisa com você. Ele só quer te colocar no céu. Só isso. Não é muito, é tudo.
Irmão, às vezes me imagino sentado na mesa com os salvos, vestido de vestes brancas, louvando Deus da minha salvação, bebendo e comendo do melhor, daquilo que os meus olhos não viu, nem meus ouvidos ouviram, nem o meu coração imaginou, mas saboreando e desfrutando da presença do Todo-Poderoso no céu. Antes que a chuva caia, antes que a chuva caia, antes que a chuva caia, entra na arca. Antes que a chuva caia, fuja desse mundo. Antes que a chuva caia, abandone o pecado. Antes que a chuva caia, tome uma decisão para você servir a Deus de verdade com a sua família nessa igreja. Se você mora nesse lugar, é um projeto de Deus nesse lugar para você, e começa por aqui. Deus quer te usar nesse lugar. Antes que a chuva caia, entre pela porta estreita. Jesus quer ser o teu Senhor, Jesus quer ser o teu protetor, Jesus quer ser o teu pastor, Jesus quer ser o seu Salvador. Antes que a chuva caia, ouça o que o Espírito Santo fala pela sua palavra nessa noite, e entra nessa arca. Fica de pé. A banda vem louvar aqui, meus filhos. Quando a gente entra na arca, quem fica de fora fica dizendo: bebeu, usou droga, um monte, fazia isso, fazia aquilo, porque está do lado de fora. Os do lado de fora não sabem por que você entrou na arca. Os do lado de fora não sabem porque você colocou a tua vida em ordem, porque você largou isso, largou aquilo, parou de ir em tal lugar, parou de viver tal, parou de falar coisas que antes você falava. Quem está lá fora nunca vai entender, não adianta nem ficar bravo. Agora eu vou te dizer, os que estão dentro da arca vão te entender, porque aqui tem muita gente que abandonou fardos antes de entrar na arca. O fardo fica para fora. Não é mais a arca de Noé. Hoje nós entramos em Cristo e Cristo entra em nós. É uma coisa grandiosíssima demais para nós entender isso. Mas além de nos salvar, Jesus olha do céu e disse: agora vai, Espírito Santo, e habita nele, habita nela, e aí você vai guiar ela em toda a verdade. Deus falou contigo aqui nessa noite, e eu vou te dar esses 5 minutos, 3 minutos restantes, para você sair do seu lugar e dizer: pastor, hoje estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Pastor, eu quero uma mudança de vida comigo, na minha família. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu estive afastado do Senhor. Pastor, eu ouvi a voz de Deus durante a mensagem, e teve algo que o pastor falou, mexeu comigo, e eu não quero ficar de fora da arca. Antes que a chuva caia, Jesus te chama nessa noite. Antes que a chuva caia, Jesus te chama nessa noite. Que não vai deixar, vai entrar, essa luta me matar. Entra na arca. O desespero me tomar. Por mais pressão, você tem 3 minutos para decidir. Situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai. Nós estamos em batalha.
de fora. E também não foram aqueles que entraram na arca. A porta da arca fechou pela mão do Senhor. E hoje nós estamos dispostos esse ano ganhar você para essa arca chamada igreja. Bem-vindo a uma igreja imperfeita. Bem-vindo a uma igreja que está no processo, que até o pastor de vez em quando erra. Bem-vindo a uma igreja que vai te abraçar, que vai fazer de tudo para você permanecer aqui. Bem-vindo, mas a porta ainda está aberta para você. Há uma oportunidade dada por você e você não vai poder dizer para o Senhor um dia: nunca ninguém me falou. Essa dureza do coração, eu peço ao Espírito Santo que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração. E você tome posse disso hoje, dá o teu passo de fé. Mas ainda não tenho certeza, pastor, mas eu te dou. Eu vim do alcoolismo, eu vim de problemas, eu vim do casamento conturbado, eu vim de vários outros problemas que não preciso dizer aqui. E eu posso te declarar firmemente: eu não me arrependo de ter entrado na arca, eu estou seguro com Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Jesus te chama para entrar na arca nessa noite. Está na hora de você tomar essa decisão. Tem pessoas que estão orando por você e você sabe disso. Não é um e não é dois, tem várias pessoas esperando você entender que o que Deus tem é melhor para você. Eu te dou uma oportunidade ainda, mais 30 segundos. Enquanto a banda vai louvar, você vai tomar essa decisão e vai aqui vir na frente hoje. Estou me reconciliando, pastor. Estou me entregando. Saia do seu lugar. Venha, venha, venha em nome de Jesus. Venha, venha em nome do Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela Aleluia. Eu creio. Tem criança vindo aqui, ó. Uma noite Dobrar os joelhos diante de ti. Xarabadai. Receba hoje a ação do Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus esse toque espiritual. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Aleluia. Amém. Coloca um sorriso no rosto. Coloca um sorriso no rosto. E peça para uma ou duas pessoas que estão do teu lado. Peça para ela com respeito, com amor. Você já entrou na arca? Você já entrou na arca? Se ela até falar ainda não entrei, peça para ela: que tal você entrar? Não vai perder nada, vai só ganhar. Nós temos alguém que está entregando a sua vida a Jesus. Faz um sinal com a sua mão aqui hoje. Eu, pastor. Tem alguém reconciliando nessa noite aqui? Faz um sinal com a sua mão. Nós temos alguém reconciliando nesta noite. Amém? Vamos orar, igreja do Senhor. Estenda as tuas mãos para frente, querido Pai. Registramos aqui, Senhor, nossa adoração diante de Ti. O Senhor é o dono desta igreja e é o Senhor que tem, Senhor, o comando de todas as nossas vidas. Ministramos a Sua palavra, Senhor, e cremos, Pai, nos Teus cuidados. Cremos que a Tua palavra entrou, Pai, no coração e na mente
mesmo daquele que não conseguiu vir para frente esta noite. Lhe rogamos para que o Senhor lhe dê outras oportunidades, para que ele entenda o teu plano e os teus propósitos, Senhor. Abençoado seja este, Senhor, que ouvir a mensagem, Senhor, nessa noite, e talvez em alguma parte, Senhor, o Senhor lhes tocou, Pai. Ah, Senhor, nosso Deus, em Ti segurança para nós e proteção, porque o sangue de Jesus tem poder, Pai. Cobre os Teus filhos que vieram aqui, Senhor, Te adorar, Pai, e confessar que só o Senhor salva, que o Senhor tem um plano da salvação para nós. Obrigado, Senhor, por nos cobrir, Pai. Obrigado pelas Tuas promessas e obrigado pela Tua presença nessa noite. Sabemos que o mundo, Senhor, se encaminha para o fim. As notícias têm chegado, Senhor, mas nós estaremos contigo na Sua salvação, em o nome de Jesus. Amém. Dá um abraço em alguém mesmo aí no banco. Louve a Deus. Aplauda o Senhor com força, você que pode. Mistura com glória a Deus. Mistura. Tá se reconciliou? Está se reconciliando. Glórias a Deus pela vida da irmã. Seja bem-vindo. Tem mais pessoas aqui que vieram, que eu tenho certeza. Pode retornar para o seu lugar. Os dizimistas dessa noite estão no Data Show. Os seus nomes. Tem mais alguns? São esses? Começa esse ano, irmãos, nos ajudando na contribuição, sendo fiéis nos dízimos, abençoando esta casa. Eu quero orar por aqueles que estão de aniversário, de casamento, aniversário. O irmão Alfeu está de aniversário? De casamento? Eita, que bom. Tem mais? Ô, irmão Alfeu, vem cá, meu filho. Tem mais alguém de aniversário que fez ontem, está fazendo hoje? Quer receber uma oração? Tem mais alguém? Jonathan, sai do teclado e vem aqui. Não, fique aí no teclado, pode ficar. Você vai ter que tocar o parabéns. O Marcos Valdir também está de aniversário. Deus abençoe. Hã? Ah, tá. Deus abençoe vocês muito, com muita saúde. Vamos orar pelos servos de Deus. Direcione as tuas mãos e vamos aplicar mais uma vez, impetrar essa bênção, Senhor, que nós desejamos para os nossos irmãos. Querido Pai, com alegria nós oramos pelos filhos do Senhor aqui essa noite, Pai. Agradecidos pela vida deles, por eles serem tão especiais aqui nessa igreja, Pai. Que eles tenham saúde e a sua direção, a sua orientação. Que eles sejam guiados pelo Espírito Santo, Senhor. Abençoados sejam as suas vidas e as suas famílias. Em o nome santo do Senhor Jesus, também oramos pelos dizimistas da casa. Cada contribuinte, Senhor, que nos ajudou, Pai, através do dízimo, através da missão, através das ofertas voluntárias aqui nessa noite. Abençoado seja os seus filhos nos seus negócios, nas suas empresas, naquilo que suas mãos produzem, Pai. Abençoa a sua família, dá saúde a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é nosso oração. Agradecer a presença dos nossos visitantes e também do pastor Antônio e da sua esposa, que estiveram conosco aqui nessa noite, no seu último dia de férias, né? Merecida. Que Deus abençoe muito o Senhor e venha quantas vezes desejar assim. Foi uma bênção ouvir o Senhor aqui ministrar uma palavra para nós. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus levante o seu rosto diante de ti e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo seja na vida de todos nós. Junto nós dizemos: amém. Uma ótima semana.